Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 17 a 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é uma passagem que o pregador tem que se segurar para ele não desabar e chorar, desmontar aqui e não conseguir continuar o sermão, porque nós estamos lidando agora com mais um sinal vital da vida espiritual que é dada ao crente, ao salvo, aos filhos de Deus. E agora aqui o apóstolo Paulo vai tratar da herança que, como filhos de Deus, nós temos direito. Você é um filho, você recebeu o espírito de adoção, os irmãos lembram? Você era um escravo condenado ao pecado e à morte e vivia com temor e medo. A única coisa que você tinha diante de você era uma expectativa de morte e destruição. Mas quando você passa a ser um filho de Deus, adotado como filho de Deus, recebe um espírito de adoção, o que o espírito te capacita? A você clamar, Abba, Pai, que foi o que nós estudamos na última vez. Abba, Pai. Papai querido. E é duas vezes repetido, Abba, Pai. Nós podemos nos dirigir a Deus com intimidade, com confiança, ao mesmo tempo que nós também podemos nos dirigir a Ele agora com santo temor, com reverência, porque Ele é o nosso Pai que está nos céus, intercede por nós, nos guia. E aqui nós vamos estudar hoje a herança dos filhos de Deus. O texto que nós estamos expondo é o versículo 17. A primeira parte diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. O cristão, ele é adotado na família de Deus. Somente quando compreendemos quão sério e complicado era o processo judicial de adoção romano, compreenderemos realmente o profundo significado dessa passagem. Quando o apóstolo Paulo fala assim, somos filhos. E ele fala nos versículos anteriores que você é um filho por adoção. E agora, se você é um filho, Paulo faz uma conclusão. Você também é um herdeiro. Então, Paulo estava se dirigindo aos irmãos em Roma. E ele usa o direito de uma pessoa que era adotada, lá segundo as leis romanas, para explicar de que maneira um cristão, como que funciona o direito de um crente, de alguém que foi adotado por Deus. Ele vai aprofundar bem isso aqui. E quando a gente entende como é que é o direito romano de adoção, os irmãos vão entender a profundidade e a seriedade que envolve e a segurança que é a palavra dizer que você é um herdeiro de Deus. Observe como você repete: somos filhos, somos logo herdeiros também. E novamente ele repete: verdadeiramente herdeiros de Deus. A adoção romana era um processo muito difícil por causa do termo, acho que alguns irmãos talvez mais antigos vão conhecer, chamado pátrio poder. Esse termo foi riscado no nosso direito civil brasileiro. Era um termo que, quando eu comecei a faculdade, eu ouvia bastante, mas hoje em dia não se fala mais. O direito brasileiro, o direito civil, ele é um derivado do direito romano, daqui da época do apóstolo Paulo. E existia essa figura do pátrio poder. Então, o processo de adoção de uma criança era algo muito sério. Envolvia um processo rígido, muito difícil, por causa do pátrio poder. E o que seria esse pátrio poder? O pátrio poder era o poder de um pai sobre a sua família. Este poder era absoluto, era uma realidade e poder de absoluta disposição e controle sobre cada integrante da família. Um pai tinha o poder até mesmo de vida e morte sobre a família. Aos olhos de seu pai, um romano nunca chegava à maioridade. Se você, na condição de pai, não interessa se o meu filho tinha 50 anos, eu tinha o poder sobre ele, o pátrio poder, o poder de pai. Não importava quão velho fosse, estava ainda sob o pátrio poder, na absoluta possessão e sob o absoluto controle do pai. Obviamente, isso fazia da adoção para uma outra família um passo muito difícil e muito sério.
Na adoção, uma pessoa passava de um pátrio poder para outro. Esse processo tinha duas etapas. A primeira é o que ele chamava de mancípio, e uma segunda etapa era a vindicação. Passou pela primeira, só depois você poderia ir para a segunda. O mancípio se concretizava com uma venda simbólica. Eles faziam uma venda simbólica na qual utilizavam moedas de cobre e uma balança. Então, os interessados, né, a criança ia ser adotada, a família que ia receber essa criança, eles iam para algum lugar público e faziam uma venda repetida 3 vezes, usando moedas de cobre pesadas na balança. 2 vezes o pai vendia simbolicamente o seu filho e 2 vezes voltava a comprá-lo. E na terceira vez não voltava a comprá-lo. E assim se sustentava que se rompia o pátrio poder antigo e agora aquela criança estava sobre o pátrio poder de um outro homem. Aí se ultrapassou essa primeira fase preliminar, entrava para a vindicação. O pai que adotava se apresentava ao pretor, que era um magistrado romano, um juiz, e apresentava uma demanda legal para a transferência da pessoa adotada a seu pátrio poder. Quando tudo se completava, então a adoção estava realizada. E, evidentemente, este era um trâmite sério e solene. Então, era algo muito sério, não se ia adotando de qualquer maneira, pegando uma criança aos olhos da lei romana, não funcionava assim. Por qual motivo, irmãos? Por causa do pátrio poder. Mas as consequências da adoção são o mais significativos para a figura que Paulo tem em mente. Há 4 consequências quando você é um adotado lá em Roma. A pessoa adotada perdia todos os direitos em sua antiga família e ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo na nova família. No sentido mais literal e com a maior obrigatoriedade legal, conseguia um novo pai. Então, se o filho legítimo ali tinha direito à herança, tinha algum bem para receber, aquele filho adotivo ele tinha igual direito, não tinha nenhuma diferença. Segue-se que se tornava herdeiro de todos os bens do seu novo pai. Embora nascessem depois de outros filhos que tinham verdadeira relação sanguínea, isso não afetava os seus direitos. Ele era co-herdeiro dos outros filhos. Uma outra coisa, legalmente, a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. O sobrenome, os vínculos de parentesco simplesmente eram riscados. Era como se realmente você tivesse nascido daquele pai. Você tivesse, o teu passado é completamente riscado e você recebe uma nova identidade, porque agora você está sujeito a um novo pátrio poder. Considerada como uma nova pessoa que entrava em uma nova vida com a qual o pecado, vamos trazer aqui a ilustração, né, que o Paulo usa, com a qual o pecado não tinha nada mais a ver. E o que a gente era antes de você ser adotado como filho? Um escravo condenado à morte. Um pecador miserável, cheio de dívida, cheio de situações erradas sobre a tua existência que só trariam destruição. Agora, esse passado já não existe mais, foi completamente rompido. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha do seu novo pai. A história romana proporciona um exemplo muito grande de alguém que foi adotado lá. Vocês já ouviram falar do imperador Nero? O imperador Nero era um filho adotivo. O imperador Cláudio adotou Nero para que este pudesse sucedê-lo no trono. Não havia relação de sangue em nenhum sentido. Cláudio tinha uma outra filha, chamada Otávia, e Nero resolveu casar com essa filha do pai adotivo dele, Cláudio. Só que ele encontrou uma barreira muito grande. Ele não poderia casar com ela, porque legalmente o que ele era? Um filho, irmão, né? Irmão da Otávia. Então eles não poderiam. Então eles tiveram que alterar a lei em Roma para que o Nero pudesse se casar com essa irmã dele, Otávia. A adoção no direito civil romano e a nossa adoção como filhos de Deus. Era nisso que Paulo estava pensando. Já estudamos o sentido teológico do versículo 16. O que diz lá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os irmãos lembram que, no sentido teológico disso, prático, como é que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus? E tem pessoas que vão buscar a resposta para isso na imaginação. Pensam que tem que ter alguma experiência sobrenatural, mística,
E nós vimos que o Espírito Santo, na verdade, o que ele vai usar? A Bíblia, a oração, a comunhão na igreja local, o batismo, a Santa Ceia, meios comuns, ordinários, para que você possa ter o testemunho de que você é o quê? Um filho de Deus. Irmãos, sabe por que você tem que ter o Espírito Santo como uma testemunha sua? Você sabe por quê? Por causa da herança que você vai receber. Da herança que já está colocada em tuas mãos, como direito. Você já tem direito. Se você é um filho de Deus, você tem direito a receber uma herança extremamente, infinitamente valiosa. E tudo que é valioso desperta certos interesses em volta, certos conflitos. O Espírito Santo precisa, então, cuidar. Ele está com uma testemunha viva de que você recebeu essa herança do teu pai. Considerando o papel das testemunhas no processo de adoção romana, podemos extrair outras explicações importantes para entender melhor a seriedade e a segurança dos nossos direitos espirituais como filhos de Deus por adoção. A cerimônia de adoção se efetuava na presença de 7 testemunhas. Ela não seria confirmada se não existissem 7 testemunhas comprovando e confirmando que aquele ato ocorreu de forma legal. O que aconteceria? Se algum dos filhos legítimos ou qualquer outra pessoa falasse, não, você não tem direito, um filho adotado, você não tem direito a receber herança, o que eles iam fazer? Convocar uma ou 2 testemunhas que presenciaram aquele ato. E as testemunhas iam falar, não, ele passou pelo processo e ele foi adotado legalmente. Ele fez a primeira parte, o mancípio, e ele foi vindicado perante as autoridades romanas. Então, ele tem direito sim a receber herança. Vemos que cada passo na adoção romana tem um sentido na mente de Paulo, ao transferir a figura a nossa adoção na família de Deus. Numa época, estávamos na absoluta possessão do pecado, sob o domínio absoluto da nossa própria natureza humana, pecaminosa. Esse era o nosso pátrio poder, irmãos, o pecado. Com selvageria, ele nos controlava, nos dominava, a nossa mente, nossas escolhas, nossas intenções. Mesmo que isso cause completa destruição, não é assim, irmãos? O pecado, a nossa antiga vida não nos controlava completamente. Essa é a relação que você tinha antes. A vida antiga não tinha direito sobre nós. A vida antiga já não tem direito sobre nós. Deus agora é quem tem o pátrio poder sobre as nossas vidas. O passado estava cancelado, as dívidas do passado estavam apagadas. Recomeçamos uma vida com Deus. Convertemo-nos em herdeiros de todas as riquezas de Deus. Se isto for assim, chegamos a ser co-herdeiros com Jesus Cristo, o Filho legítimo de Deus. Aquilo que Cristo herdou e herda, nós também o herdamos. Se Cristo teve que sofrer, aí vai ser uma outra coisa que nós vamos estudar. Se Cristo passou pelo sofrimento aqui, nós também teremos que passar. Mas o que Cristo recebe, irmãos? Glória. O que nós vamos receber? Glória. Não significa que nós vamos ocupar a mesma posição de autoridade que Cristo, ou como algumas religiões ensinam, que nós vamos nos tornar deuses. Mas nós vamos sim ter glória sobre a nossa existência. Nós vamos ser ressuscitados. Nossos corpos serão transformados, assim como foi o de Cristo na sua humanidade. Nós também, na nossa humanidade, seremos também glorificados. Então, Paulo pretendia que as igrejas em Roma tivessem essa compreensão baseada no que eles conheciam lá sobre o direito de um filho adotado. Ele não fez nada para merecer ou conquistar essa posição tão importante, como até hoje é uma adoção. Uma criancinha não é adotada, ela está lá num abrigo para menores, porque ela mereceu ou fez alguma coisa, simplesmente por amor, misericórdia de algum pai, de alguma pessoa que deseja fazer adoção. Da mesma forma, irmãos, nós recebemos essa herança. Isso é muito importante. O outro detalhe, aqui na nossa realidade, no direito, para uma pessoa receber a herança, o que tem que acontecer primeiro? Os pais, né? Aquele pai tem que falecer. Em Roma não era assim. Você já poderia dar herança para os teus filhos em vida. Você poderia dar um testamento, fazer uma herança para o seu filho em vida. Então, é assim que nós temos que compreender. Deus, ele te constitui, te adota como filho, ele já te dá heranças. Te dá uma herança maravilhosa. O que o texto vai dizer? Que nós recebemos herança, nós somos herdeiros de Deus. O texto vai dizer também que nós somos co-herdeiros de Cristo.
Isso é interessante, irmãos. Você quer ter uma noção do que você tem direito de receber como filho? Você tem que buscar na palavra o que Cristo tem direito a receber. Vamos ler alguns versículos apenas. Hebreus 1, no versículo 2, nós temos lá um vislumbre do que Jesus iria receber. Vamos ler, irmãos, Hebreus. Hebreus é um livro muito bonito e vai descrever a glória de Cristo como herdeiro. Hebreus capítulo 1, versículo número 2. Como Deus Pai, o que Deus Pai deu a Jesus Cristo como filho? Hebreus capítulo 1, versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo. Então, Deus Pai constituiu a Jesus Cristo como herdeiro de algumas coisas, só da igreja, de algumas coisas aqui na terra, talvez, herdeiro de tudo, toda a criação. De quem que é herdeiro de toda a criação? Jesus Cristo. E nesta passagem de Romanos, vemos essa verdade repetida. Mas como, irmãos? Aplicando essa verdade sobre Cristo, o que Cristo tem direito a receber? A nós. O que Paulo diz? Que nós somos co-herdeiros de Cristo. O que é co-herdeiro? Aquele que recebe herança ao lado. Num certo sentido, Cristo é como se fosse o nosso irmão mais velho. Ele não é o filho unigênito do Pai? Nós somos filhos por adoção. E considerando aqui, irmãos, essa ideia de direito como filho, é como se Jesus fosse o nosso irmão mais velho. E ele recebe herança. Se ele recebe heranças, qual que é a promessa que temos para nós? Qual a segurança que nós temos como filhos de Deus? Que nós também iremos receber herança de Deus. Isso de nenhum modo significa que seremos deuses ou vamos ocupar alguma posição de autoridade exclusiva dele. Por exemplo, nós não vamos ser um sumo sacerdote, nós não vamos ser profetas e rei como Jesus, mas sim nós vamos receber herança juntamente com ele. Certo? Que grande bênção, que maravilha ouvir isso. Nós vamos receber herança juntamente com Cristo. Só que essa herança, para a gente saber se nós realmente vamos receber essa herança, Paulo vai trazer a prova presente dessa herança de glória futura. Você vai receber uma herança de glória lá no céu, lá na eternidade? Amém, glória a Deus. Mas existem sinais dela enquanto você está aqui. E como que eu sei que eu vou poder receber como filho essa herança maravilhosa? O versículo 17 vai trazer a resposta. Somos co-herdeiros de Cristo. Aí Paulo vai dizer: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Você vai receber a glória juntamente com Cristo. Se Cristo foi glorificado na sua humanidade, nós também um dia seremos glorificados. Mas o que ele fala antes? Se é certo que com ele padecemos. O que é padecimento, irmão? O que é padecer? Sofrer, se entristecer, entrar numa luta aqui nesse mundo. Paulo estava declarando que, por estranho que pareça para a mente terrena, a presente prova de glória futura de um crente vem através do sofrimento, em nome do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Jesus esteve na terra, ele foi um homem de dores. E isso também certamente irá acontecer conosco enquanto estivermos deste lado do céu. Essa é uma realidade. Se temos comunhão com Cristo em seus sofrimentos, também teremos em sua glória. Isso é uma coisa que nós devemos pensar. Jesus, nas bem-aventuranças, ele apresenta duas bênçãos finais para aqueles que sofrem perseguição por causa do reino, por causa da justiça. Se você for ler Mateus 5, do versículo 10 a 12, você vai ter essas duas bem-aventuranças e duas promessas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Primeira bênção. Se você sofre por causa da justiça do reino de Deus, o que você vai receber? Um reino, o reino dos céus. A outra bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós,
por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui é importante observar que Jesus não está ensinando que para você ir para o céu, você tem que pagar com sofrimento. Ele está falando o quê, irmãos? De um sinal, de uma prova de que você recebeu uma herança. E, novamente, o filho é adotado porque ele merecia alguma coisa? Por pura graça e amor. Mas se você foi adotado como um filho de Deus, existem sinais de que você é um filho de Deus e que você recebeu uma herança infinitamente valiosa. Sabe qual é o sinal? Você vai sofrer juntamente com Cristo. Jesus não sofreu aqui na terra? Sim. Ele também não recebeu uma herança gloriosa? Sim. E o que você espera que aconteça com você? Não vai acontecer outra coisa. O sofrimento na vida do cristão é um sofrimento santificado. Como Jesus mesmo ensina nas bem-aventuranças, é por causa dele. É pelo teu amor e identificação a Cristo. Às vezes, irmãos, você vai sofrer por causa de Cristo e você nem vai perceber. Sabia disso? Muitas vezes a gente não está num país onde tem a perseguição. A gente sabe, não estamos na Coreia do Norte, ou na China, ou em Cuba, ou na Venezuela, onde as pessoas estão morrendo lá por causa da fé delas. Mas às vezes você é desprezado na sua família. Você é negligenciado nos encontros familiares, ou alguém te xinga no teu trabalho, ou você morre, como alguns policiais no Rio de Janeiro, que já ouvi várias vezes, tem um acerto com alguns traficantes e o cara é cristão. Não vou participar disso, então eles encaminham, os próprios policiais encaminham o cara para uma emboscada e matam. Ele é um cristão e ele está se identificando com o reino de Cristo de que forma? A justiça desse reino. Então, muitas vezes, nós como cristãos, nós vamos sofrer nesse mundo, não como os irmãos da Coreia do Norte ou em outros países, onde a perseguição é clara, né? Você não pode nem abrir um lugar de culto, mas você vai sofrer de outras formas. Ou você vai sofrer com os teus pecados, ou você vai estar numa luta contra eles, vai trazer tristeza, dissabores, angústia. Você vai entrar numa luta contra os teus próprios pecados. Irmãos, tudo isso está incluído na perseguição ou no sofrimento que você tem por causa do reino de Deus. Porque o sistema atual do mundo está sob o reino de Satanás, o mundo despreza Deus e o povo de Deus. O que você imagina que acontece com a gente, irmãos? Você acha que você vai receber aplauso nesse mundo? Não vamos receber. Se nós nos identificarmos com os valores de Cristo, irmãos, e eu vejo, a gente observa em nossa volta, um nível de perseguição aos cristãos tem aumentado. Nunca se matou tanto cristão como agora no mundo. Não se enganem. Existem cristãos morrendo hoje, talvez até mais do que na época de Nero, porque ela ia concentrada em uma cidade só, em um lugar pequeno. Em termos de quantidade, hoje a perseguição é muito maior do que foi lá. A Coreia do Norte é terrível. Se você ouve as histórias dos missionários lá, não dá para descrever aqui o que acontece. Em tantos países por aí, né? Então, irmãos, nós temos que esperar isso. Nenhum cristão está isento de sofrer por sua fé. Quando sofremos zombaria, escárnio ou qualquer outra forma de perseguição por causa da nossa relação com Jesus Cristo, podemos tomar essa aflição como prova divina de que realmente pertencemos a Cristo e que a nossa esperança de glória celestial não é em vão e que, em última análise, também vamos ser glorificados juntamente com Ele. Chegou um ponto lá, irmãos, em Roma, na perseguição debaixo de Nero e outros imperadores, que a perseguição era tão grande que os próprios pagãos em volta, romanos, tinham dó dos cristãos. Então, o Coliseu, a gente acaba vendo essas notícias, né, essas histórias, eram colocados os cristãos lá dentro, eles eram devorados por leões e as pessoas simplesmente iam lá como num jogo de futebol, gritavam, e aquilo era colocado para a multidão como um grande espetáculo circense. Os cristãos sendo mortos na arena. Cristãos eram colocados em postes para iluminar as ruas de Roma. E outras práticas terríveis que eram feitas, irmãos, com os cristãos. Chegou um ponto em Roma, que a história conta, que alguns irmãos estavam se voluntariando para morrer, se entregando para morrer, por causa da sua identificação com Cristo. O sofrimento, irmãos, na vida do crente, ele é acompanhado de esperança. Ele é acompanhado da alegria celeste que nós cantamos. Esse cântico novo que é Cristo, 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 que enche o contrito de prazer, não deste mundo, mas do prazer celestial,
Paulo diz a Timóteo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Pedro também implica a mesma promessa de perseguição em sua primeira carta. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. 1 Pedro 5,10. O sofrimento é uma parte integrante do processo de maturidade espiritual. E Pedro assume que todo verdadeiro crente vai sofrer algum grau de tribulação por amor a Cristo. Aqueles que receberão herança juntamente com Cristo na vida por vir irão desfrutar das recompensas pelo seu sofrimento por causa dele durante a sua vida na terra. Richard Urban foi um grande pastor luterano que sofreu, se não estou enganado, 14 anos numa prisão comunista lá na Romênia. E tinha um senhor que estava lá preso durante 25 anos, sendo torturado todos os dias. E depois que ele sai da prisão, perguntam para ele: como é que você suportou tudo isso? Sabe o que ele responde? Foram 25 anos de uma lua de mel com Cristo. Sofrer por causa da nossa fé não só dá prova de que pertencemos a Deus e somos destinados para o céu, mas também é um tipo de preparação para o céu. É por isso que Paulo estava tão ansioso para experimentar, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, diz Paulo, e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. E por essa razão ele diz também: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quanto mais de bom grado sofremos por amor de Cristo na terra, mais somos levados a depender dele e menos de nós mesmos. Então, se você era um cristão em Roma, automaticamente você perdia todos os seus bens para o Estado. Se você tinha bens, propriedades, fazenda ou coisas aqui na terra, dinheiro, sei lá, você perdia tudo para o Estado. Você era obrigado a viver em comunidade com outros cristãos em algum lugar subterrâneo. Se você tinha títulos, você automaticamente perdia. E assim, irmãos, muitos cristãos têm enfrentado forte e ferrenha perseguição por causa do Evangelho. A perseguição não é apenas uma possibilidade para os verdadeiros crentes, mas é uma certeza. João 15, 18 e 21 vai deixar isso claro. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Quem diz isso? Jesus Cristo. O mundo odeia Cristo, irmãos? O que ele vai fazer com os cristãos? Vão odiar a gente. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Isso é realidade, irmãos. O mundo é um grande algoz, um grande torturador nas mãos de Satanás, enviado para torturar e provar a igreja. Nós não devemos nos espantar com isso, ou com as notícias, como eu disse, de perseguição, de perder direitos, pela tua profissão de fé, pelos valores que você precisa defender. Na sociedade onde nós estamos inseridos, você é convocado, irmãos, a defender a tua fé no teu trabalho, onde você está, em todo lugar. Isso vai trazer consequências. Tomar uma posição biblicamente firme ao lado de Cristo é uma garantia certa para a oposição, desprezo, aflição e rejeição do mundo, e até mesmo muitos que professam conhecer a Deus, mas por seus atos o negam. Muitas vezes, irmãos, a perseguição aos cristãos vem de outros que se dizem cristãos, mas estão muito mais identificados com esse mundo do que com Cristo e com a palavra. Então, isso vai vir perseguição de próprios cristãos. No entanto, também temos a maravilhosa garantia do Senhor que nada do que sofrer por amor a Ele nos fará nenhum dano duradouro. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo, lá em Coríntios. 2 Coríntios 1, 5. Jesus Cristo é o exemplo absoluto e perfeito de sofrimento por causa da justiça, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe
da salvação deles. Hebreus 2:10. Assim, como o sofrimento era essencial para a obediência de Cristo ao Pai, de igual modo, o sofrimento é essencial para a nossa obediência a Cristo. Jesus precisava sofrer, fazia parte do pacote dele como filho de Deus. Ele precisa obedecer ao Pai. O que ele tinha nesse pacote? Sofrimento. E nós, no nosso dever de obedecer a Cristo, o que é incluído nesse pacote da nossa vida, irmãos? Sofrimento. Sofrimento. Paulo, então, irmãos, depois no versículo 18, ele vai fazer as contas. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo aqui faz a mesma coisa que Jesus fez. Jesus, quando ele pregava o evangelho para as pessoas, ele era muito sincero. Em amor, mansamente, ele convocava as multidões para se arrependerem e crerem, fazia milagres, curava os enfermos, expulsava os espíritos malignos, mas ele, de maneira muito sincera, ele também convidava as pessoas a fazerem contas. Lucas 14, 28 a 33, você vai ver Jesus lá, trazendo inclusive vários ensinos e exemplos, ilustrações, para que as pessoas pudessem. Você vai seguir a Cristo? Você tem certeza mesmo? Você tem certeza do custo que envolve seguir a Cristo? É de graça, a salvação é de graça. Mas a tua vida com Cristo, depois que você for seguir Ele, vai ser marcada por algumas coisas. Então você tem que fazer conta antes. Lucas 14, 28 a 33. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores, pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vida cristã envolve renúncia. Renunciar à velha vida que você tinha. Quando você se conforma ao mundo, irmãos, não existe problema. Agora, quando você rejeita o molde do mundo e você passa a se identificar com Cristo, aí que vão começar os problemas na sociedade. Talvez uma criança que ela é criada no lar cristão, as coisas sejam um pouquinho mais fáceis, pelo menos na infância ou no círculo familiar. Vai ser difícil fora. Mas aqueles irmãos e irmãs que às vezes vêm de lares onde não há, são pagãos, são ímpios, que não querem nenhum compromisso com Cristo. Uma pessoa se converte naquela casa, pronto, já arrumou um pé de guerra. A confusão está armada. É todo tipo de adjetivo vão usar para você. E você vai ser fortemente pressionado a abandonar a tua fé. Às vezes o pai ou a mãe vai mandar embora de casa, ou você realmente vai ser excluído, vai ser tesourado dos encontros dos familiares. E assim por diante, irmãos. Envolve custo. Seguir a Cristo envolve um custo. Paulo faz as contas para saber se esse investimento a longo prazo compensa os sacrifícios presentes de seguir a Cristo. Porque se o nosso Senhor não escapou dos sofrimentos e ainda alertou que os sofrimentos não são uma possibilidade, mas uma certeza, como ele diz, porque para mim tenho por certo. Ele vai fazer a soma dos custos de seguir a Cristo e calculando com base em moedas de suor, lágrimas e sangue, que são gastas nas aflições deste tempo presente. Irmãos, quanto mais você se identificar com Cristo, com a causa de Cristo, mais você vai ter o privilégio, a honra e a alegria de se identificar com Cristo nos sofrimentos por causa dele, do nome dele, dos valores de Cristo, do reino de Cristo. Quanto mais você compreender as coisas do alto, irmãos, mais você vai se lançar ao sofrimento, custe o que custar. Quando a gente vê Paulo sofrendo várias prisões, sofrimentos, perseguições, por que ele fazia isso?
Porque ele sofria, se submeteu a tanto sofrimento, irmãos. Foi abandonado, foi preso várias vezes, naufragou o navio onde ele estava. Enfim, irmãos, tantas lutas ele passou. Os próprios cristãos, irmãos ali próximos, ninguém quis se levantar na defesa dele. Ele foi sozinho, ter que se defender perante os tribunais romanos. Não apareceu uma testemunha. Que grande comparação com Cristo, né? Porque Jesus também, quando ele comparece aos tribunais, não tinha uma alma viva, um cristão ali para estar juntamente com ele. Jesus Cristo foi abandonado. Paulo também estava sozinho. O missionário que simplesmente foi responsável pela evangelização dos gentios, o mundo inteiro. Você tem colônias no mundo inteiro romanas onde Paulo passou. A Espanha, nós temos aqui uma cultura hispânica, um país, vários países colonizados pela Espanha, e Paulo esteve lá pregando o evangelho, e tantos outros países. Esse homem sofreu sozinho. Não tinha ninguém, não tinha uma capa para se abrigar no frio, nos seus últimos anos, já velho. Irmãos, você olha para Paulo escrevendo da prisão, você vê um cara triste, desesperado. Pelo contrário, ele queria se entregar ainda mais. Por quê, irmãos? Porque ele compreendia o que estava reservado para ele, a glória eterna que estava reservado para ele. Isso é a grande bênção do Evangelho. Eu vejo muitos lugares por aí, muitos irmãos, muitas igrejas, simplesmente o culto é um cara que vai ali, uma mulher, um homem, apresentar coisas boas, amenizar o Evangelho, amenizar a causa de Cristo. Como se a vida cristã se resumisse a você vir num culto para você ser curado das doenças ou dos problemas aqui da terra. Embora nós devemos buscar assim alívio para essas coisas, mas não é a causa principal. Nós nos reunimos aqui, irmãos, porque nós sofremos. Por que sofremos? Por causa de Cristo. Por causa da nossa identificação com o reino eterno que nos está preparado. Isso vale qualquer custo. Essa é a conta que Paulo faz. Ele vai olhar para o sofrimento, ele vai olhar para a luta, mas espera aí, isso aqui é muito pequeno. Diante do que eu tenho para receber, diante do que está reservado para mim, essas provas que eu tenho que passar aqui, essas grandes tribulações aqui nessa vida, elas são temporárias. É só para agora. Vão acabar muito rapidinho. Algumas aplicações, irmãos, para encerrarmos. Duas aplicações, irmãos. E aqui realmente eu peço a consideração dos irmãos para prestarem muito atenção, embora são poucas palavras, elas são muito duras. Duras para um primeiro grupo. Aqueles que não conhecem a Cristo não têm esperança quando sofrem. As pessoas aí fora não sofrem? Todo mundo sofre na Terra. Diz o Jordan Peterson, que é um dos grandes psicólogos que tem no mundo, ele diz que a alegria é o que acontece em pequenos intervalos enquanto você está sofrendo. É uma realidade, é uma conta, é uma doença, é um familiar que adoece, são problemas financeiros, são problemas na nossa cidade, enfim, nossa vida é carregada, de todo ser humano é carregada de problemas. Mas para esse primeiro grupo que não está em Cristo, que não ouviu o Evangelho, irmãos, não tem esperança. Esse sofrimento deles não vai trazer salvação por eles, para eles. Sofrer nesse mundo não é garantia de que você vai ser salvo. A grande questão que nós estamos trazendo aqui é o sofrimento como uma marca de que você foi salvo pela graça. Você tem sofrimentos no seu corpo que você carrega, mas isso é santificado por Deus como sinais de que você vai receber glória lá na frente. Mas as pessoas que estão aí fora, que não conhecem o Evangelho e que rejeitam a Cristo, irmãos, todo o sofrimento que eles passam aqui no mundo não vale nada. Não vale para nada. Não há esperança de que vai acabar para eles, irmão. Não existe uma promessa de que o sofrimento dos ímpios vai acabar quando eles morrerem. Ou tem? Não existe, irmãos. A morte física é um mero trampolim para onde ele vai se afundar em sofrimentos ainda maiores, que faz esse mundo aqui ser um parque de diversão apenas. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 a 9, aqui Paulo novamente vai trazer realidades difíceis para pessoas que estão nesse grupo. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. É duro o alerta, irmãos. É difícil. A gente não fala aqui com vanglória ou com algum tipo de prazer na destruição de outras pessoas. Mas o que Paulo está trazendo aqui, irmãos, é uma realidade dura.
para pessoas que recusam o evangelho, que não querem o evangelho sendo pregado, constantemente anunciado, e as pessoas recusando. O que existe para ela? Vai morrer, acabou aqui na terra? Não. Padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, longe da glória que vai ser revelada em você, em nós como cristãos. A glória que está reservada a nós, irmãos, não é a glória que nós vamos ver, é uma glória que vai estar em nós, em Cristo, pela graça. E eles vão estar longe completamente disso. Seja qual for a razão para a aflição dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tais dores não podem produzir bênção espiritual ou glória futura para eles. Aqueles que vivem só para esta vida não têm qualquer esperança de bênçãos para o seu destino eterno. Sua dor, solidão e aflições não foram santificadas por Deus, não correspondem aos sofrimentos que marcam a vida dos filhos de Deus e herdeiros da glória eterna. Paulo vai falar de uma outra realidade, um segundo grupo, ainda em Tessalonicenses, já no versículo 7. Os cristãos, por outro lado, têm grande esperança, não só que as suas aflições vão acabar, e vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Nós temos a promessa de descanso dos nossos sofrimentos, irmãos? Sim, tem promessa de descanso para nós. O ímpio não tem promessa de descanso, não existe alívio. As pessoas falam, desculpe a expressão, né? Citar isso, mas quando um ímpio, a pessoa falece sem Cristo, e a pessoa sofreu muito, agora essa pessoa está descansando. Biblicamente, se ela não conheceu a Cristo, nós não podemos dizer que ela está descansando, irmãos. Se ela foi um salvo, se ela foi um cristão, viveu para Cristo, guardou a fé, nós podemos dizer biblicamente que existe sim um verdadeiro descanso para aquela pessoa após a sua morte, mas não para os ímpios, irmãos. Não é o que a Bíblia retrata. Mas que essas aflições também não só vai ter descanso, mas todas as tuas lutas que você passou nesse mundo vão ser abundantemente ressarcidas e infinitamente compensadas. Essa é a conta que Paulo faz. Você vai sofrer nesse mundo, Deus está vendo. Está sofrendo por causa de Cristo? Você está lutando contra os teus pecados, irmão? Está enfrentando uma luta feroz contra pensamentos, desejos, intenções, más escolhas, coisas do passado, coisas do presente. Está confrontando, está buscando servir a Cristo, vir para Cristo. A tua mente está cada vez mais se dobrando aos pés de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Existe promessa para você, não só de descanso, mas como nós lemos aqui, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso que está reservado, irmãos, para nós. O cristão não teme o juízo de Deus. O cristão teme pecar contra Deus. Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa foi a oração de Jesus poucos dias ou poucas horas antes dele subir ao céu, ressuscitado para receber glória. Não peça que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Qual é o mal? Pecar contra Deus. É isso que te constitui, irmãos, como herdeiro de Cristo. Você vela, você tem desejo pela justiça desse reino. E existem promessas. Aqui na terra, a gente percebe, como cristãos, com tantos pecados e falhas que nós temos, irmãos. A gente realmente se sente seco. A gente se sente com fome. E é para ser dessa forma, irmãos, porque ainda não é revelado o que nós havemos de ser. Nós temos ainda situações de pecado em nossas vidas, nós temos incredulidade em nossas vidas, nós temos dureza de coração, resistência em muitas áreas da nossa vida, onde nós não queremos que Cristo toque e mude, mas ainda assim Ele nos adotou e Ele está cuidando de nós, está guardando a nossa vida, para que um dia possamos estar juntamente com Cristo, irmãos, sendo glorificados. Eu penso nesse dia, irmãos, diante do que a palavra diz, um dia de ressurreição para a vida eterna, e de um certo tipo de ressurreição dos ímpios para a destruição eterna, e pensar que lá Nero ou Pilatos estarão olhando para todos os cristãos a quem eles mataram, vão olhar para a face de cada um deles num ser glorificado juntamente com Cristo.
Imagina o pavor e o desespero desses homens que se levantaram nessa terra em perseguição à igreja, ou dos próprios demônios, ou do próprio inferno, irmãos, olhando para a face dos filhos de Deus glorificados. Pessoas que nunca ninguém conheceu, pessoas que viveram e morreram sem nunca ninguém ter visto outras pessoas ao ser conhecida na história da igreja. Não são os personagens bíblicos, não são homens da história, são homens, mulheres, donas de casa, crianças, jovens, velhos, pessoas que tinham uma vida simples, pais e mães, e vão estar lá recebendo glória juntamente com Cristo, com toda a criação, contemplando a grandeza e a glória neles, exatamente, semelhantemente a que Cristo recebeu quando subiu aos portões eternos. Irmãos, é isso que deve mover a nossa vida cristã. É isso que movia o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era movido por essas coisas. João e os irmãos morreram na boca das feras, dos leões. Irmãos estão morrendo nas prisões comunistas agora mesmo. A cada minuto. Estão morrendo, irmãos, sendo torturados. Famílias inteiras sendo esmagadas por rolo compressor na Coreia do Norte para alguns ficarem vendo como prova. E como esses irmãos enfrentam toda essa oposição? Porque eles estão vendo a glória que está reservada a eles. O mundo não tem esperança, irmãos. Não há esperança para o mundo. Agora, para nós, nosso coração deve se encher de esperança. Nós atravessamos as lutas, as dificuldades, o fogo da batalha, irmãos, cantando. Nós estamos nos reunindo aqui, irmãos, cantando, mas não é porque simplesmente tudo está uma maravilha aí fora, nós não temos lágrimas. O cristão tem lágrimas, tem lutas, tem aflições, tem tribulações, incertezas em todas as áreas da sua vida, mas ele está sendo conduzido para uma herança gloriosa. E é nisso que nós devemos fixar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Devemos buscar na palavra, examinar as escrituras para buscar essas coisas que são para você. É para você, irmãos. Busca, cava esses tesouros na palavra de Deus, irmãos. É o que te vai trazer mais contentamento enquanto talvez você tenha a grande honra de passar por muitas aflições pela causa de Cristo.